Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 400 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. A vinda do instrutor do mundo. Este vídeo trata da Sociedade Teosófica, de seus expoentes mais acreditados e, dentre eles, de Jiddu Krishnamurti, que foi apresentado publicamente como o veículo da vinda do instrutor do mundo. Etimologicamente, o termo teosofia significa sabedoria divina e é bem antigo. Aparece no 3º século da era cristã, cunhado por Amônio Sacas, fundador da escola eclética de Alexandria e pai do neoplatonismo. Com o tempo, o termo passou a referir-se a um conjunto de doutrinas filosóficas, místicas, ocultistas e especulativas que busca o conhecimento direto dos mistérios da vida, da natureza, da divindade e da origem e propósito do universo. A teosofia faz parte do esoterismo ocidental e acredita que o conhecimento oculto ou a sabedoria do passado mais antigo oferece um caminho para a iluminação e a salvação do ser humano. A partir do final do século XIX, o termo foi mais especificamente empregado para referir-se às doutrinas religiosas e filosóficas da Sociedade Teosófica, fundada em Nova York em 1875 pelo coronel, advogado e jornalista norte-americano Henry Olcott e pela escritora russa Helena Blavatsky, apoiados por um seleto grupo de companheiros de ideal. A ideia expandiu-se velozmente pelo mundo e, a partir de 2015, a Sociedade Teosófica e outras organizações dela oriundas atuavam em mais de 52 países, constituindo-se num movimento eclético que compartilha bases comuns com o cristianismo, o budismo e o hinduísmo. Falemos um pouco sobre Madame Blavatsky. Blavatsky surgiu em um momento histórico muito especial, em que a religião estava sendo rapidamente desacreditada pelo avanço da ciência e da tecnologia. Foi um tempo que testemunhou o nascimento de uma série de escolas de ocultismo ou de pensamentos alternativos, num leque de novas opções para o povo e suas crenças populares. Muitas dessas escolas eram estabelecidas sobre bases conceituais pouco firmes ou desenvolviam práticas apenas intuitivas. Não obstante isso, ganhavam um grande número de adeptos em virtude do fracasso das religiões humanas em fornecer explicações satisfatórias para várias questões fundamentais da vida e sobre os processos do mundo natural. A importância da contribuição de Blavatsky foi reafirmar a presença da realidade divina no mundo, mas oferecendo caminhos de diálogo com a ciência e tentando expurgar as religiões humanas de seus erros seculares. Combatia o dogmatismo e a superstição de todos os credos e incentivava a pesquisa científica, o pensamento independente
e a crítica da fé cega por meio da razão. Lutou contra todas as formas de intolerância e preconceito, atacou o materialismo e o ceticismo arrogante da ciência e pregou a fraternidade universal. Sem pretender fundar uma nova religião, sem reivindicar infalibilidade de qualquer espécie, sem se intitular proprietária ou autora das ideias que trouxe à luz, Blavatsky apresentou ao mundo ocidental uma síntese de conceitos, técnicas e interpretações de uma grande variedade de fontes. O conteúdo dessas fontes filosóficas, científicas e religiosas, antigas e modernas, foi organizado em um corpo de conhecimento estruturado, lógico e coerente, segundo os parâmetros da época, que compunha uma visão grandiosa e positiva do universo e do homem. Com isso, a teosofia se transformou, ainda que contestada por vários críticos, em um dos mais bem-sucedidos sistemas de pensamento eclético da história recente do mundo, unindo formas antigas e modernas e gerando pontes que ligavam vários mundos diferentes. Ao aparecer, influenciou milhares de pessoas em todo o planeta, desde a população mais comum aos mais elevados estadistas, líderes religiosos, literatos e artistas, e deu origem a um sem número de seitas e escolas de pensamento que dela derivaram. Blavatsky apresentava seus escritos como hipóteses de estudo e não como dogmas gravados na pedra. E ainda que ela acreditasse piamente no que pregava e na autoridade dos mestres que alegava seguir, dizia que o único objetivo de todo estudo era exclusivamente o conhecimento da verdade. Nem mesmo dos seus associados mais íntimos ou dos membros da sociedade teosófica, ela exigia uma crença em sua doutrina, e a única coisa que proibia a todos era o dogmatismo em todos os campos do saber. Para Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço e fundador da psicologia analítica, Blavatsky foi a profetisa da reorientação espiritual do Ocidente. O que prega a teosofia? Basicamente, a teosofia prega, entre outras coisas, a fraternidade universal, recomenda o esforço próprio na busca do crescimento pessoal e uma vigilância constante contra o auto-engano e a fé cega. Declara a existência de estados sublimados de consciência ainda inacessíveis às pessoas comuns. Defende a evolução da vida e a existência de homens perfeitos neste mundo, quase semideuses, os chamados Mahatmas, ou mestres da sabedoria, os quais velam pela raça humana, dando-lhe ensinamentos diretamente ou por meio dos mensageiros ou profetas de todas as religiões. Diz ainda que a fonte de todo mal é a ignorância humana. Refuta qualquer tipo de condenação eterna e prevê para todos os seres, sem exceção, um progresso constante e um destino glorioso e absolutamente feliz. Como todas as grandes doutrinas espirituais, a teosofia exalta o bem, a paz, o amor e o altruísmo e promove a cessação da pobreza, da ignorância, da opressão, das discórdias e de todas as desigualdades. A teosofia teve um papel fundamental e revolucionário na evolução do pensamento ocidental. No contexto intelectual e espiritual da época em que apareceu,
embora jamais tenha reivindicado para si o status de nova religião, representou na prática a proclamação de um novo evangelho universal, combatendo a forte tendência materialista da ciência que se encontrava em rápido desenvolvimento. A divisa que brilhava em seus pórticos principais com extraordinário esplendor era a seguinte: não há religião superior à verdade. Sua linguagem moderna traduziu e atualizou para os homens de seu tempo uma série de conceitos importantes da espiritualidade ancestral, os quais já estavam obscurecidos e fossilizados pela poeira secular das sucessivas más interpretações. Além de Blavatsky, que foi a principal coluna literária da sociedade, outros seguidores imediatos dos cofundadores da Sociedade Teosófica também deram contribuições valiosas e originais ao tesouro do novo movimento, podendo-se destacar dentre eles as figuras exponenciais de Annie Besant, Alfred Sinet, George Meade e Charles Leadbeater. Após a contribuição desses líderes resolutos, a literatura teosófica não cessou mais de crescer por um bom espaço de tempo. O primeiro presidente da sociedade foi o coronel Henry Olcott, o qual, segundo seus biógrafos, era uma personalidade reservada e integralmente honesta. Inicialmente, Olcott foi um fervoroso adepto da doutrina espírita, que nos países de língua inglesa é denominada de moderno espiritualismo. Após sua morte, em 1907, a sociedade passou a ser presidida pela escritora e erudita inglesa Annie Besant. Besant foi também maçom, ativista e defensora dos direitos das mulheres, notável oradora e autora de uma vasta obra literária sobre teosofia. Durante sua presidência, teve em Charles Leadbeater um ativo colaborador com o qual editou em conjunto vários livros de pesquisas psíquicas. Leadbeater nasceu na Inglaterra, foi sacerdote da Igreja Anglicana e bispo da Igreja Católica Liberal, além de escritor, orador, maçom e uma das mais influentes personalidades dessa emergente instituição. Filosófica e literariamente falando, Helena Blavatsky, Annie Besant e Charles Leadbeater podem ser considerados os três grandes pilares da famosa sociedade, aqueles que lhe deram a configuração e o destaque que alcançou em pouco tempo em todo o mundo. Falemos agora um pouco de Charles Leadbeater e de sua ligação com o jovem Jiddu Krishnamurti. Dentre outras notáveis faculdades psíquicas, Leadbeater possuía a da clarividência, e foi com o emprego dessa faculdade especial que ele, no início do século XX, descobriu na Índia, numa praia da cidade de Madras, o jovem Jiddu Krishnamurti, para o qual previu que iria transformar-se num grande mestre espiritual. Krishnamurti, junto a outras crianças, costumava ir brincar na praia, onde Leadbeater o viu e imediatamente o elegeu para seu discípulo, pois enxergara nele, segundo suas próprias palavras, a aura mais maravilhosa que jamais vira, sem nenhum resquício de egoísmo. Algum tempo após a iniciação do menino, Leadbeater declarou publicamente que Krishnamurti
seria o futuro veículo de manifestação do instrutor do mundo, espécie de Messias ansiosamente esperado pela sociedade teosófica, a exemplo do Messias bíblico esperado pelo povo judeu. O jovem aprendiz passou por sofrimentos inenarráveis, supostamente em decorrência do desenvolvimento espiritual forçado e prematuro a que foi submetido, talvez devido à forma apressada com que procurou-se produzir nele a abertura do terceiro olho e a liberação da Kundalini. Para os que não têm familiaridade com a terminologia esotérica, terceiro olho é o sexto chakra dos 7 que o ser humano possui, também denominado chakra frontal, e que fica situado na região da testa, um pouco acima do encontro das duas sobrancelhas. Seu desenvolvimento pleno faculta ao homem a capacidade intuitiva e a clarividência, que se traduz por visão das coisas espirituais. Acredita-se que a glândula pineal, localizada no centro do cérebro e à altura do meio da testa, tenha relação com essas faculdades. Já a Kundalini, também conhecida como fogo serpentino, é um fenômeno bioelétrico e espiritual, uma espécie de energia adormecida que fica situada na base da coluna, o cóccix, na região do chakra primário, também denominado chakra genésico. Essa energia se encontra represada ali como se fosse uma espécie de mola fortemente comprimida, e quando liberada por meio de exercícios específicos, sobe pela coluna espinhal, acelerando a rotação dos chakras e despertando os poderes paranormais do indivíduo. Quando a Kundalini, subindo e se desenrolando como uma serpente, chega ao 7º chakra, situado no alto da cabeça e conhecido como chakra coronário, acontece a experiência da iluminação e autorrealização do homem, graças à ativação da glândula pineal. Nesse estágio, e em decorrência dessa expansão de consciência, o homem se torna praticamente um mestre iluminado. Além das dolorosas tribulações decorrentes do desenvolvimento atabalhoado de seus poderes psíquicos, Krishnamurti vivia atormentado também pelos sonhos eróticos que constantemente povoavam seu sono, embora ele fosse casto e mantivesse um pensamento puro durante todo o tempo de vigília. Quando os líderes da sociedade teosófica acharam que Krishnamurti já estava pronto para sua missão, foi fundada a Ordem da Estrela no Oriente, tendo o jovem iniciado como chefe e Madame Besant e Leadbeater como protetores. O objetivo da ordem era reunir aqueles que acreditavam no próximo advento do instrutor do mundo e preparar a opinião pública para recebê-lo. Para implementar esse advento, a senhora Besant deu 3 palestras no Queen's Hall, em Londres, sobre a vinda do instrutor do mundo, e Leadbeater fez o mesmo em suas conferências por outros países. Ele advogava que Krishnamurti era o veículo escolhido para a vinda do mestre mundial ou instrutor do mundo, que os teosofistas estavam aguardando havia muito tempo. O novo mestre seria, à semelhança do Buda, Zoroastro, Moisés, o Cristo e Maomé, o criador e o divulgador de uma nova religião que iria mudar os destinos da humanidade. E o próprio Krishnamurti
fazendo coro com os demais, sinalizava em suas falas públicas que poderia canalizar o pensamento dessa tão poderosa e esperada entidade. A expectativa, o interesse e a ansiedade, portanto, eram muito grandes entre os teosofistas a respeito desse momentoso acontecimento. E assim, Krishnamurti foi apresentado ao mundo como um novo Messias, o grande e tão aguardado instrutor espiritual da humanidade. Mas então ocorreu algo imprevisível e inacreditável. A Ordem da Estrela no Oriente, que foi fundada em 1911 para proclamar o advento do instrutor do mundo, foi dissolvida 18 anos depois, em 1929, de forma inopinada pelo próprio Krishnamurti, diante de 3.000 membros, na abertura do acampamento anual da Estrela, ocorrido na Holanda. Aos 34 anos de idade, o jovem instrutor separou-se da sociedade teosófica após uma experiência espiritual que mudou completamente sua vida e renunciou ao seu papel de próximo Messias. Sua nova intenção era viajar pelo mundo sozinho como um instrutor comum, com sua própria filosofia religiosa, desvinculada de qualquer seita ou religião ortodoxa. Sua explicação para essa incrível guinada de 180 graus era de que a verdade não pode ser organizada por mãos humanas, nem qualquer organização pode ser constituída para coagir ou conduzir pessoas na direção de qualquer senda particular. Ao ser enclausurada numa determinada organização, a verdade é rebaixada, e ela não pode ser rebaixada. Mas os indivíduos é que devem fazer um esforço extraordinário para ascender até ela. Quem quiser atingir o topo da montanha deve atravessar o vale e escalar as escarpas sem medo dos perigosos precipícios. Portanto, esta era a primeira razão, do seu ponto de vista, pelo qual a Ordem da Estrela devia ser dissolvida. Não obstante isso, segundo Krishnamurti, os homens provavelmente formariam novas ordens e organizariam novas verdades, mas ele não queria fazer parte de nada disso, porque as organizações se transformam em muletas, incapacitando o indivíduo e impedindo-o de crescer, de estabelecer sua singularidade, que reside na descoberta que ele deve fazer por si mesmo daquela verdade absoluta e não condicionada que existe no cosmos. Krishnamurti estava interessado somente numa coisa essencial: libertar o ser humano. Desejava libertá-lo de todas as suas prisões, de todos os seus temores, e não fundar religiões ou novas seitas, nem estabelecer novas teorias e novas filosofias. Disse Krishnamurti àquela multidão estupefata, abre aspas, vocês vêm sendo preparados por 18 anos e vejam quantas dificuldades há no processo de sua compreensão, quantas complicações, quantas coisas vulgares entraram nessa preparação. Seus preconceitos, seus temores, suas autoridades, suas igrejas, tudo isso é uma barreira para a compreensão. Não consigo me fazer mais claro do que isso. Não quero que concordem comigo. Não quero que me sigam. Quero que entendam o que eu estou dizendo. Essa compreensão
é necessária, porque sua crença não os transformou, mas apenas complicou suas vidas. E por que vocês não estão dispostos a enfrentar as coisas como realmente são? Vocês querem ter seus próprios deuses, novas religiões no lugar das antigas, novas fórmulas, tudo igualmente sem valor, tudo barreiras, tudo limitações, tudo muletas. No lugar de velhas preferências espirituais, vocês têm novas preferências espirituais. Em vez de antigas adorações, vocês têm novas adorações. Todos vocês dependem de outra pessoa para a sua espiritualização, para a sua felicidade, para a sua iluminação. E não obstante o fato de vocês estarem sendo preparados por mim por 18 anos, quando eu digo que essas coisas são inúteis, quando eu digo que vocês devem jogá-las fora e olhar para dentro de vocês mesmos, para a sua iluminação e para a incorruptibilidade de seu ser, nenhum de vocês, com raras exceções, está disposto a fazê-lo. Então, por que possuir uma organização? Fecha as aspas. Ao tomar conhecimento desse discurso, Leadbeater encontrava-se em Sydney, na Austrália, e declarou com profunda desolação que o advento havia fracassado. Com estas simples palavras, Leadbeater jogava uma pá de cal histórica no sonho da sociedade teosófica sobre o advento do grande instrutor do mundo. Não obstante essa tremenda decepção das hostes teosofistas, Krishnamurti continuou, durante as 6 décadas seguintes, a ser prestigiado e recebido como um orador influente em assuntos religiosos e filosóficos em suas pregações por todo o mundo. Krishnamurti escreveu dezenas de livros e, para ilustrar esta resenha com alguns dos pensamentos canalizados por ele, vamos destacar e condensar dentre eles 10 pequenos trechos mais significativos de sua primeira obra, intitulada Aos Pés do Mestre, escrita quando ele tinha apenas 13 anos. A história do nascimento desse pequeno livro é muito singular. Conta Leadbeater que toda noite, durante 15 meses, levava Krishnamurti em sua forma astral até um elevadíssimo mestre espiritual que vivia sobre a região dos Himalaias para 15 minutos de instrução, ao final da qual o mestre resumia a lição em algumas frases. Na manhã seguinte, ao despertar no corpo físico, Krishnamurti resumia aquilo de que se lembrava das palavras do mestre, escrevendo as notas de próprio punho, e a única ajuda que recebia nesse trabalho era em relação à correção da linguagem e da pontuação, visto que ele ainda não dominava perfeitamente a língua inglesa. Essas notas foram reunidas mais tarde no livro citado, o qual já foi traduzido para dezenas de idiomas e ainda continua a ser impresso em todo o mundo. Krishnamurti escreveu no prefácio, abre aspas, estas não são palavras minhas, mas do mestre que as ensinou a mim. Fecha as aspas. Vamos agora a algumas dessas palavras. Resumo do livro Aos Pés do Mestre. 1. Se ouvires uma narrativa contra alguém, não a repitas, porque pode não ser verdadeira. E ainda que seja verdadeira, é mais bondoso nada dizer. Pensa bem antes de falar, a fim de não caíres em inexatidões. Sê verdadeiro na ação. Nunca pretendas parecer senão aquilo que és.
pois todo fingimento constitui um obstáculo à pura luz da verdade, que deve brilhar através de ti, como a luz do sol através de um vidro transparente. 2. O discernimento já te demonstrou que as coisas que os homens mais desejam, tais como riqueza e poder, não merecem o trabalho de ser possuídas. Quando isto realmente é sentido e não apenas enunciado, cessa todo o desejo de possuí-las. 3. Não desejes os poderes psíquicos. Eles virão quando o mestre achar que melhor será para ti possuí-los. Forçá-los muito cedo traz consigo muitas perturbações. 4. É bom falar pouco. Melhor ainda é nada dizer, a não ser que estejas seguro de que o que pretendes dizer é verdadeiro, amável e útil. Antes de falar, reflete cuidadosamente se o que pretendes dizer preenche essas 3 qualidades. Caso contrário, não digas nada. 5. Mente calma implica também coragem, a fim de afrontares sem medo as provas e dificuldades do caminho. O mestre ensina que não tem a menor importância o que acontece exteriormente ao homem. Tristezas, perturbações, doenças, perdas, tudo isso deve ser nada para ele e não deve permitir que afetem a calma de sua mente. Tudo isso é resultado das ações passadas e, quando chega, deve ser suportada alegremente, com a lembrança de que todo mal é transitório e que é teu dever permanecer sempre contente e sereno em quaisquer circunstâncias. 6. Pelo fato de empreenderes um trabalho de ordem superior, não deves esquecer os teus deveres comuns, pois enquanto não cumprires os deveres comuns, não estarás livre para outro serviço maior. Se queres pertencer ao mestre, deves executar o teu trabalho comum melhor e não pior do que os outros, porque deves fazer também isto por amor a ele. 6. Agora que os teus olhos foram abertos, algumas das tuas antigas crenças e cerimônias podem te parecer absurdas e talvez na realidade o sejam. Apesar, porém, de não desejares mais tomar parte nelas, respeita-as por amor às boas almas para quem elas são ainda importantes. Elas têm o seu lugar e a sua utilidade. Assemelham-se às linhas paralelas do caderno de caligrafia que, quando criança, te guiavam para escrever em linha reta e na mesma altura, até que aprendeste a escrever muito melhor e mais livremente sem elas. Houve tempo em que necessitaste dessas linhas. Esse tempo, porém, já passou. 8. Lembra-te de que serás de pouca utilidade para o mestre enquanto o teu mau karma não for esgotado e não estiveres livre. Oferecendo-te a teu mestre, pediste que a eliminação de teu karma fosse apressada, e assim, em 1 ou 2 vidas, esgotas aquilo que de outro modo exigiria uma centena de vidas. Para maior proveito, porém, deves suportar teu karma alegremente. Além disso, há outro ponto de importância. Abandona todo sentimento de posse, porque o karma pode arrebatar-te aquilo de que mais gostas, até mesmo as pessoas que mais amas. 9. O que quer que faças, faze-o com boa vontade, como sendo para o Senhor e não para os homens. Pensa
como executarias um trabalho se soubesses que o mestre viria vê-lo imediatamente? É justamente nessas condições que deves executar tudo. Aqueles que sabem, melhor compreenderão o significado deste versículo. Há um outro semelhante, porém muito mais antigo, que diz, abre aspas, em tudo o que a tua mão fizer, emprega nisso toda a tua energia. Fecha as aspas. 10. A sabedoria que torna capaz de ajudar, a vontade que dirige a sabedoria e o amor que inspira a vontade, tais são as qualidades requeridas para te tornares um mestre. Vontade, sabedoria e amor são os 3 aspectos de Deus. E tu, que desejas alistar-te a serviço de Deus, deves expressar no mundo esses 3 aspectos da divindade. Duas breves reflexões a respeito do tema deste vídeo. Primeira reflexão. Na história da humanidade, todos os grandes missionários e as grandes instituições voltadas para a iluminação do ser humano, tanto no passado quanto no presente, tiveram e têm um papel relevante e digno do maior apreço pelas pessoas espiritualmente esclarecidas. Nenhum desses missionários, porém, passou incólume pela história, porque nenhum deles foi ou é perfeito. Todos tiveram de enfrentar lutas tremendas, nas quais as grandes mensagens de que foram portadores eram não raro desvirtuadas pelos perseguidores e pelas perseguições de que se tornaram objeto. É preciso reconhecer, no entanto, que essas perseguições, em sua maioria, foram geradas pela inveja, pelo ciúme e pelo orgulho ferido de seus inimigos gratuitos, sem ignorar, porém, que algumas nasceram, sem dúvida, de falhas dos próprios missionários que, por falta de oração e vigilância, deram ensejo ao perigoso ataque da treva. A sociedade teosófica não podia fugir a esse padrão comportamental humano, e sua história registra dissidências desastrosas entre suas lideranças, bem como escândalos e fraudes, algumas não comprovadas e outras admitidas explicitamente por seus próprios agentes. Nada disso, porém, macula o mérito dessa grande instituição, porque o reino da terra ainda não é do Cristo, e todos os missionários que têm vindo implantar uma parcela diminuta do reino do céu na terra precisam, para sobreviver, aceitar o fato de que os raios de luz de que são portadores poderão ser borrifados pelo barro do charco humano, onde exercem suas atividades. A segunda reflexão, focando agora mais particularmente a instigante figura de Krishnamurti, é para lembrar as reclamações que ele fazia de que, quanto mais se esforçava para iluminar-se, mais seus sonhos eram povoados por visões eróticas, embora ele se mantivesse física e mentalmente casto durante todas as suas horas de vigília. Segundo o nosso ponto de vista, uma das explicações possíveis para esse fato, que para ele era perturbador e inexplicável, é a seguinte: só verá a Deus quem for sábio e santo. Como o homem saiu recentemente do reino animal e ainda se ressente de suas impressões mais fortes, ele traz ainda estratificadas em sua alma todas as práticas inferiores desse reino, principalmente no campo da sexualidade, porque o sexo é o motor da vida e o perpetuador das espécies no campo biológico. À medida que ele se ilumina, essa luz desce da superconsciência
para varrer e purificar os porões de sua memória inconsciente, onde se encontram registradas todas as suas atividades ancestrais. Essa varredura agita e levanta o lodo que estava acumulado no assoalho da memória, trazendo à tona de sua mente, nas horas de vigília, os quadros pretéritos de que ele já não tinha mais lembrança. Tal o imposto que devem pagar a marcha evolutiva os que buscam em todos os tempos os píncaros da montanha para a conquista da verdadeira luz.